Fala pessoal, André aqui, beleza? E parece que depois da pressão nas redes sociais, o governo do amor, o governo do Lula voltou atrás e não está querendo cobrar imposto sobre as premiações das atletas olímpicas, né? Já fizemos aqui vídeos sobre esse tópico também, né? Falando que lá tinha uma boa porcentagem dos prêmios iam ficar para o governo. Mas parece que o tiro saiu pela culatra, né? Muitas pessoas estavam questionando, né, se valia ou não a pena o governo tributar ali as medalhas, né? Daí o pessoal falou, não, o governo não está tributando as medalhas, o governo está tributando os prêmios em dinheiro que os atletas estão recebendo. E você sabe, no Brasil tudo é tributado, qualquer tipo de ganho de capital que você tem é tributável, galera. Eu vendi a minha empresa no final do ano passado, vendi a minha marca no final do ano passado, né? Vendi a minha propriedade intelectual. Eu tive que pagar 15% de imposto porque era um ganho de capital que eu tive ali, né? E aí, para a questão de imposto de renda, tive que jogar aquilo como ia ser pago parcelado, ia ter que ser lançado como ganho de capital futuro. É um monte de... um inferno tributário, né? Você vende qualquer coisa, você faz qualquer coisa no Brasil, você é tributado diretamente, não tem como escapar, né? E muitas pessoas começaram a questionar, galera, vem cá, por que cobrar dos artistas? Grande parte daqueles artistas que ganharam medalhas, né, daqueles atletas que ganharam medalhas ali, cara, a grande maioria deles são pessoas... classe média, cara. Classe média pra pobre, entendeu? E aí o cara vai lá, ganha 300 mil de prêmio, tem que entregar praticamente 100 mil, 60, 70 mil pro Estado. Não me parece justo, não é mesmo? E teve muita pressão nas redes sociais. E aí o governo falou, não, vamos isentar então os atletas, né? Vamos isentar os atletas olímpicos aí que ganharam a premiação, e esses caras aí não vão precisar mais pagar imposto sobre essa premiação, né? Só que isso cria um precedente extremamente grande, que esse aqui é o precedente, ó. Isenção de imposto de atletas olímpicos pode se estender a Neymar. Fontes afirmam que o jogador vai pedir retroativo e utilizar os comprovantes de suas conquistas pela seleção canarinho para conseguir o perdão de suas dívidas com a Receita, tá? E isso acontece dentro do Brasil, galera. Quando cria uma lei, se muda uma lei, alguém pode correr atrás, tentar cobrar retroativamente, né, as coisas ali e tudo mais. E o Neymar foi um dos caras aí, estão falando que ele vai ser um dos caras, só que se onde passa boi, passa boiada, não é mesmo? Se passa um, vai passar todo mundo, né? E eu achei interessante que começou a rolar uma questão bem interessante, que é as pessoas começaram a falar sobre as medalhas, né? Aqui, ó, eu achei até esse post do próprio Felipe Neto falando, ó, políticos de extrema direita manipulam a questão de impostos para enganar vocês, cara. Os impostos são cobrados em quase todos os países, e se alguém ganha muito, tem que pagar mais. Se isentam um medalhista, vão isentar também o jogador que recebe 2 milhões por mês. E até onde isso vai? Tem que isentar pobre e mudar o método de taxação sobre consumo. Mas aí é outro papo, né? Então o Felipe Neto tá falando, né, que, né, quem recebe mais tem que pagar mais, tem que isentar o pobre. O problema é quem que determina quem é pobre, né, cara? Porque eu lembro quando o Lula, no Lula 2, se eu não me engano, Lula 1, né, governo, acho que do Lula 1, ele tirou 20 milhões de pessoas da pobreza, né? Naquele momento era considerado pobre uma pessoa que recebesse até R$ 79 por mês. O Lula deu lá o Bolsa Família, se eu não me engano foi esse o número, o Lula deu um Bolsa Família de R$ 80 para as pessoas e tirou 20 milhões de pessoas da pobreza. Então, o que é pobre dentro do Brasil? Tem muitas pessoas que ganham 5, 6 mil reais por mês hoje, que tem que pegar busão, que tem que pagar pensão, que tem que pagar aluguel. Cara, tem gente que ganha 5 mil reais por mês hoje no Brasil, que é considerado pobre, né? Mas o que acontece? Tinha esse papo do Felipe Neto e depois aconteceu isso aqui, né? Lula acabou de isentar os atletas olímpicos de pagar imposto de renda sobre as premiações. Bolsonaro taxou os medalhistas em 1,2 milhões em 2021. O que vai ter de bolsonarista chorando hoje, né? Então, é interessante porque, tipo assim, o cara tinha um argumento, né, que não podia isentar, e assim que o Lula isentou, já mudou completamente a questão. Por quê? Não por uma questão de tributação. Cara, esse Pessoal, você sabe o que é 1,2 milhão de arrecadação para o Estado? Você sabe o que é 1,2 milhão de arrecadação para o Estado? Eu vou entrar agora no impostômetro. Dá uma olhada aqui, ó. Eu vou entrar no impostômetro agora, ó. 2,8, 2,9 milhões, tá? Olha quantos
segundos vai demorar para o Estado arrecadar 1,2 milhões, ó. 1 milhão, 1 milhão ponto 1, 1 milhão ponto 2 de arrecadação. Galera, foi quantos segundos isso? 10, 12, 15 segundos de arrecadação para o Estado? Então, o pessoal fala assim, não, mas que o Bolsonaro cobrou 1,2 milhão dos atletas. Uma que não foi Bolsonaro, porque sempre foi taxado tudo, né? Lula fez isso para tentar ganhar algum tipo de apoio, tentar ganhar algum tipo de moral, e vai acabar mordendo a bunda dele, porque muita gente vai entrar na justiça para pedir isso retroativo, tá? E galera, isso acabou se tornando uma briga entre Lula e entre Bolsonaro, tá? Se Lula ou Bolsonaro realmente quisessem ajudar o mais pobre, galera, para mim seria muito fácil, né? Isenção sobre comida, né? Isenção sobre comida, isenção sobre roupas, né? Vestimentas e roupas, e isenção sobre moradia, né? Moradia, seja aluguel, seja compra, seja financiamento. Ao meu ver, nenhuma desses três conceitos básicos, né? Se o governo realmente quisesse ajudar o pobre, se o governo realmente quisesse ajudar as pessoas que têm mais baixa renda, então faz o seguinte, cara, o cara que já tem uma casa, vai comprar uma segunda casa sem imposto, bota lá, a primeira casa não tem imposto, né? Sei lá, não sei. Me parece que o Estado quer ajudar o pobre, mas ele sempre quer ajudar o pobre de uma maneira extremamente incorreta, né? E acabou se tornando uma briga agora entre Bolsonaro taxou e Lula não taxou nas Olimpíadas, né? Mas o que nós temos que entender também é que sim, Bolsonaro taxou lá, todos os outros presidentes, todo mundo anteriormente recebeu imposto de renda sobre todas as medalhas e todas as premiações dos atletas, aí seja olímpicos, seja em qualquer lugar, na Copa do Mundo, qualquer coisa, né? Os atletas acabam sendo taxados, mas eu acho que hoje fica um pouco mais evidente essa questão da taxação, porque o governo, porque nós não tínhamos 17% no ICMS, nós não tínhamos DPVAT, nós não tínhamos uma série de impostos, nós não tínhamos 92% de imposto na Shein, Shopee e no AliExpress. Tem vários impostos que também nós não tínhamos na época do Bolsonaro. Então, tipo assim, uma coisa é interessante, eu acho que é interessante o governo, cada imposto que o governo deixa de taxar, deixa de cobrar, é uma vitória para a população, é bom, é algo legal. Entendeu? Mas eu acho que na época do Bolsonaro, se o Felipe Neto fosse uma pessoa que realmente honesta, realmente uma pessoa que partisse da verdade, ele poderia ver também quais eram os impostos e quais as outras coisas que não tinham no governo do Bolsonaro. Então eu acho que a taxação das medalhas no governo do Bolsonaro foi ruim para os atletas, eu tenho certeza absoluta. Tomara que eles consigam entrar na justiça e recuperar esse 1,2 milhão que foi cobrado deles lá no passado, né? Só que o grande problema é esse, né, cara? A gente tem ali agora essa briga, né, entre Lula, entre Bolsonaro, quem taxou e quem não taxou e algo do tipo, mas a gente tem que entender que na época do Bolsonaro nós tínhamos menos impostos num sentido geral. Fica aí a dica pra vocês, né, cara? Como é que era o preço da comida na época do Bolsonaro e como é o preço da comida agora? Aqui na minha casa eu sei que a comida aumentou de 30% a 50% nesse 1 ano e meio do amor, galera. Mas não sei, cara, eu não quero mais me estender tanto nesse vídeo, gostaria que vocês deixassem as opiniões de vocês, deixa um like, deixa um comentário, verifica se você está inscrito aqui no canal. Um grande abraço e até mais.